Boa noite, Roseli, boa noite, Marcos. Boa noite, Boa Roseli noite. também. Boa noite, Marcos. Boa noite. Como vocês estão, pessoal? Tudo Correndo. bem? Na correria. Correndo. Ai, meu Deus. Imagina. Boa noite, Sandra. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite, Sandra. Tudo bem, Boa Sandra? noite, Sandra. Boa noite, Marcos. Tem uma luz aqui. Todo mundo na correria, né, gente? É, Olha, pessoal, tem uma notícia boa. Este será o nosso penúltima temática, isso mesmo, penúltima temática, né? Depois nós iremos, semana que vem, nós já vamos para a última temática do ano, e aí já está encerrando o ano letivo, e eu acredito que daí vai dar para a gente descansar. Mas Festas. Vai ter isso, um vai ter churrasquinho online, professora? vamos fazer Churrasco o online. churrasco online. Quem sabe no futuro, né, a tecnologia nos gravando, permita fazer algo professora? mais. Não, né? Oi? Tá gravando? Já não tá, não, né? Tô gravando. Eu queria perguntar um negócio pro Marcos, pro professor. Pro Marcos, pode perguntar. Ô, Oi, Marcos, Sandra. o Oi. documento que a gente tem que entregar até dia 8, são dois. Um é o de avaliativo, o outro tem temática 1 e 2, são duas aulas, não são? Então, eu estava em dúvida sobre isso também. Marcos, não vem não, Aí eu pelo amor assisti de Deus. Teve Todo uma mundo tem. live. Teve uma Ah, live lá e eu questionei isso. Por quê? Você tem que fazer um planejamento da gravação, né? Que você coloca o link. Aí, beleza, esse é um arquivo. No outro arquivo, pede a implementação 1 e 2. isso. Na implementação 1 do outro arquivo, praticamente é a mesma coisa do planejamento da gravação. Praticamente você repete, só que daí ao invés do link, você vai colocar foto. E daí a outra, que é a 2, nesse mesmo arquivo, que são dois, né, arquivos, aí você vai fazer só o planejamento com fotos. É assim. Nossa, então, Nós aquele da achamos. gravação a gente coloca o link da aula, da gravação, da aula. Esse é um arquivo. E então são 3 documentos, então. 3. O arquivo 2, aí você vai repetir praticamente o que você fez na gravação e colocar foto só. Só que é com fotos. Ah, entendi. E daí, o 2, que é o do segundo arquivo ainda, você vai fazer só o planejamento com foto. E o outro arquivo é o avaliação, né? A autoavaliação. Eu mandei já isso aí. Você já enviou? Isso, Sandro, também. Eu mandei porque eu já organizei lá, falei, não tem o que fazer, já mandei, já tá protocolado, diz que vai corrigir até 11/12. Tá bom, obrigada, Marcos. Valeu. Então, Sandra, eu também entendi isso, tá? É uma atividade e são 3 arquivos, tá bom? E eles são, porque tem a autoavaliação de vocês que vale 10 pontos. A autoavaliação. E depois tem o PDP e tem a implementação. Gente, lembrando que a gravação da implementação não pode ser editada, tá? Então, agora, vamos focar bastante nesta questão do tempo. Nós temos aqui 15 minutos. Eu sei que às vezes passa, então a gente foca bastante em relação às nossas implementações, porque não pode ser editado o vídeo, tá? Nesta somativa. E também, pessoal, não pode passar dos 20 minutos. Tá bom? Mas o seu feedback, ele não vai, né, professora? Também, né? Sabe o seu, quando a gente conversa com você? Ainda bem que a gente se livrou disso aí, né? Mas, não, só que o seu é o mais legal, né? Mas, gente, é algo que eu vou... Os pitos que a gente leva lá seu, não vai, entendeu?
Ei, mas assim, ó, eu vou cuidar também, pessoal. Vou fazer meus feedbacks com vocês a partir de agora. Vou focar para a gente ficar mesmo no máximo 20 minutos. Como eu já conheço mais vocês, né? Já conheço o perfil. Eu também fiz agora uma. Porque que semana passada estava bem corrido para mim também. Eu fiz uma formação online. Então, eu tive várias atividades também online para entregar do probatório, inclusive sobre o feedback formativo, até eu baixei, salvei as orientações de novo, porque, pessoal, a gente sempre tem que ir verificando, né? A gente sempre recorre àquelas orientações, e eu já conversei com a minha tutora, e assim, eu vou, igual o encontro de hoje também, para a gente terminar ali no nosso tempo, não se estender, e os diálogos também, Professora, tá? Eu vou procurar fazer 20 minutos. mas eu Pode assisti falar. essas lives aí, eles orientaram tudo certinho, mas realmente assim ficou confuso. Professora, tem uma professora Thaís que ela tá me mandando no meu e-mail as atividades. Eu mandei e-mail para ela, mas ela não retorna do horário das 3. E ele lembra? Para você ir para o horário das 3? O horário das 3 horas ele foi deferido. Só que o professor Paes, ele não tem hora atividade, entendeu? Isso já está resolvido. Você ficou na minha turma Mas daí. ela continua mandando as atividades, igual Eu você vou conversar manda. com ela, tá? Eu vou conversar com Aí a eu Thaís. dei um e-mail para ela. Acho que Uhum. daí ela não leu. Você conhece ela? Sim, ela faz parte do meu grupo. Eu vou falar com ela e aí a gente já resolve esses casos mais pontuais, pode ser? Será que Que não daí dá algum problema de receber falta? Não vai dar, não, né? não, porque você está comigo. Ah, então tá Você bom. tem feito, Obrigada, tá? eu tenho em todas as gravações, eu tenho você, eu tenho o nosso diálogo, eu tenho o PDP, então nós Tá temos bom. todas as evidências. Mas eu já Isso, então, tinha avisado a Jo que você ia permanecer comigo, isso. tá? Então tá bom. Obrigada, professora. De nada. Então, pessoal, olha, o nosso encontro de hoje, eu vou, assim, como nós estamos em três, né? Comigo quatro, eu vou abrir para vocês todos falarem, então a gente vai combinar assim. Eu até quero, né, uma sugestão, tá? Para vocês se organizarem. Tem uma partezinha lá no finalzinho do PDP que mostra ali algumas orientações, justamente que é uma sugestão para vocês apresentarem. Então, eu vou, hoje, eu penso assim, de nós conversarmos, fazermos toda a parte aqui da socialização até umas 19 horas, o nosso encontro é até às 19h30, né? 1h20. Até umas 19, 19h10, e depois eu vou deixar 20 minutos, ou seja, 5 para a Sandra, 5 para o Marcos, 5 para a Rose, e os outros 5 minutos restantes para a gente trocar figurinhas, tá? Socializar, trocar ideias. Então, eu sugiro que vocês façam ali, peguem aquela parte do PDP. Mas, assim, pessoal, sintam-se à vontade, tá? Para vocês. Ah, Karina, eu prefiro seguir com o meu PDP ali. Fiquem à vontade, tá? É só uma sugestão. Então, gente, só relembrando nossos combinados. Participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com câmera aberta, gestão do tempo durante a fala, tá bom? Durante a apresentação, quando faltar 1 minuto para terminar, eu vou levantar a mãozinha. Essa mãozinha, cadê a bonitona da mãozinha? Aqui, ó. Vou levantar essa mãozinha. Aí, quando vocês estiverem apresentando, vocês vão saber que falta 1 minuto para acabar, tá? Então vamos lá. A nossa agenda, gente, nós temos o nosso acolhimento, nós temos a retomada, o que nós trabalhamos durante aí o nosso encontro, os nossos encontros da temática 6. Aí nós faremos uma avaliação do tema, que é aquele Forms. Quero muito que vocês abordem questões, coloquem lá nas sugestões os desafios, as dificuldades que vocês têm encontrado na implementação, na construção do PDP, tá? Então, aproveite esse momento aí e coloque o que vocês têm sentido, gente, que é muito importante, tá? Vamos analisar os resultados, vai ser como se fosse uma outra autoavaliação que vocês vão fazer no PDP e depois a socialização, tá? Então, vamos lá. Os objetivos, eles conversam com a nossa agenda, né? Nós vamos retomar o percurso formativo na temática 6, vamos avaliar o nosso desenvolvimento,
Vamos analisar os resultados, a Sandra vai analisar os resultados da implementação dela no PDP dela, assim como o Marcos, assim como a Rose. E vamos socializar com o grupo as práticas, né, que vocês implementaram. Eu vou daqui a pouco pegar minha agenda, que eu anotei ali uma sugestão que o pessoal da manhã deu, bem legal, tá? Principalmente para sexto ano, tá, Sandra? Depois ela tá ali minha agenda, já vou buscá-la. Então vamos lá. Gente, o acolhimento, tá? A gente tem usado o Sherlock Holmes, né? Que é o mascote aí, que foi o mascote durante esta jornada. Conhecemos ele por meio de algumas de suas características e habilidades elementares, que permitem, né? Que ele é um detetive, que ele solucione grandes mistérios. E fazendo uma analogia, pessoal, a gente também desenvolve habilidades de investigação quando a gente observa nossos estudantes, quando a gente seleciona as aulas, quando a gente seleciona os materiais que nós vamos utilizar para trabalhar os objetos de conhecimento. Então, a gente olha o RCO. Esse slide, essa parte do RCO é legal, eu vou usar, essa outra não dá, eu vou complementar. Então, a gente também faz um trabalho de detetive, tá? Então, dos três, eu gostaria, assim, de perguntar e deixar livre para quem quiser responder. Quais habilidades você explorou do PDP a implementação para buscar solucionar os desafios da sua turma? Então, por exemplo, você construiu lá o seu PDP e implementou, né? Quais habilidades você explorou, tanto na construção do PDP e na hora de implementar? Quais dessas habilidades vocês desenvolveram, né? Você explorou, você tem ela e você utilizou para selecionar os desafios da turma? Quem gostaria de responder? As habilidades, todas, né, professor? Principalmente a participação do aluno. O meu é mais complicado, principalmente pela participação ativa ali, a habilidade do conhecimento mesmo dos meus alunos, entendeu? E agora fica mais ainda complicado por eles saberem que eles estão sendo avaliados, porque agora eles já estão sendo espertos, por eles verem eu conversando mais com o professor, igual, eles viram que aquele momento eu estava interagindo com o professor, eles vendo que eu estava ali manuseando, porque não dá, professora, não deu para ser gravado pelo recurso lá da televisão lá da sala de aula, então eu tive que gravar mesmo pelo celular, entendeu? Então, os meus alunos lá de atendimento, eles são os alunos que não, por causa da especificidade lá que eles têm, entendeu? Eles não deixam a gente se aproximar. Então, Entendi. eu exploro bastante ali o máximo que eu posso tirar deles mesmo, da participação, deles Então, estarem Sandra, junto com o outro grupo, com a turma toda, entendeu? entendi. Mas olha só, esta pergunta, Sandra, é para você. Quais habilidades você explorou, você utilizou como professora? Quais habilidades? Você explorou, você teve que utilizar, tanto desde a elaboração lá do seu PDP a sua implementação. Você utilizou o quê? Investigou, você selecionou? O que você utilizou de habilidade para você construir essa implementação? O que eu utilizei, Isso, enquanto professora. eu busquei todas as formas para saber o que seria mais fácil para eles aprender e entender. Como que eles iriam compreender, entendeu? Então, antes eu estudei a aula, eu fui ver a aula do RCO que o professor iria aplicar, entendeu? Eu li todinho os slides,
Então, a aula do RCO, eu estudei ela toda antes. Muito bem, então você investigou, né? Você analisou, então você foi, e aí você foi desenvolvendo uma atividade prática, né? Uma forma de abordar os seus estudantes para atingir os alunos em atendimento especial, não foi? Isso, e perguntei para o professor como que ele iria desenvolver aquela aula, para eu saber. Agora, o Ótimo. interessante, professora, que a maneira que ele disse, descreveu, seria assim, assim, se fosse o meu desenvolvimento com os alunos, mais ou menos como eu iria. Aí eu falei para ele, a modificação da aula mais ou menos como eu iria mesmo fazer, porque daí nós sentamos juntos para fazer a Isso, modificação. perfeito. Trouxemos a nossa cidade, entendeu? Porque o tema era trânsito da aula dele, né? Uhum. Ótimo. Então, foi um trabalho colaborativo. Então, você usou várias habilidades. Você usou a questão de investigar, de estudar, de ir atrás, de selecionar, né? Então, essa foi a nossa pergunta. Muito bem, Sandra, obrigada. E vamos, então, pessoal, dar sequência ao nosso encontro de hoje, tá? Então, assim, gente, só ressaltando que a nossa formação ela é amparada pela Resolução 3037 de 2024, e a nossa referência desta temática é a referência 1. Lecionar aulas em consonância com o currículo estadual e com os materiais de apoio ofertados, as características e as necessidades de aprendizagem dos estudantes. É bom nós lembrarmos, gente, que o RCO, ele é um material de apoio, tá? Então, assim, a gente pode, deve, às vezes, né, em alguns momentos, dar uma aula com materiais que nós produzimos, de repente abordar uma reportagem, um recorte de filme, uma entrevista, ou então o próprio livro didático. Então, assim, porque é importante os estudantes terem acesso a outras fontes de informação, né? Através que eles tenham acesso a outras formas e outros meios de acesso ao conteúdo, tá? Principalmente a galera do ensino médio, né, pessoal? Que a gente vê assim que como eles parecem às vezes estar um pouco, eles surpreendem às vezes, né? Eles parecem estar totalmente desatentos, daí quando a gente traz um tema, daí alguns surpreendem, mas é muito importante sempre fazer esses links com o ensino médio para trazê-los para a realidade, né? Para eles começarem a observar, fazer análise de várias fontes de conhecimento, né? Não temos mais jornais impressos, mas temos reportagens aí no meio tecnológico, fazer essa galera ter contato com esse tipo de informação. Então, assim, só retomando de novo, tá, gente? Desculpa ser repetitiva. Nós temos o RCO, ele é um apoio. Nós podemos usá-lo amplamente em nossas aulas. Nós aprendemos que, inclusive, nós podemos alterá-lo e também podemos usar outras fontes de materiais, inclusive as produzidas por nós. Bom, aqui, gente, eu vou pedir para vocês me ajudarem, tá? A gente vai fazer assim nós vamos passar pelo nosso percurso formativo. Então, eu vou começar com a Sandra. Sandra, leia esse slide para nós, por gentileza. Conhecer o RCO Aulas, seus recursos pedagógicos e propostas de aprendizagem. Muito bem. Rose, Explorar as potencialidades pedagógicas das aulas do RCO mais aulas no contexto do ensino-aprendizagem. perfeito. Marcos, Promover práticas pedagógicas explorando as aulas do RCO mais aulas na perspectiva das necessidades de aprendizados dos estudantes. perfeito, né? Durante os nossos encontros, eu me lembro que vocês comentavam, professora, tem um slide, às vezes essa parte eu vejo que eu tenho que pular, ou então eu trago as minhas anotações no quadro. Então, isso tudo eu sempre vejo, né? A gente consegue observar durante as nossas formações. Então, pessoal, olha só. Esse foi o nosso percurso, esse nosso encontro de socialização, ele está bem tranquilo, ele está bem leve. Eu vi que vocês se inteiraram bastante do tema, se apropriaram, e eu deixei até duas atividades, digamos assim, para a gente fazer hoje também, tá?
Então, o que nós vamos fazer agora, gente? Nós exploramos nossos encontros agora, né? Fizemos uma retomada do nosso percurso, e quando a gente trabalhou esse encontro, a gente acabou utilizando, falando, identificando as habilidades que a gente utiliza em sala de aula, que analogicamente, né? O material faz ali uma analogia com as habilidades de um detetive. Então, pessoal, agora tem um jogo bem tranquilinho que eu vou passar para vocês, até porque eu quero ver como professora se eu uso esse jogo, eu crio alguma coisa com os meus estudantes em sala de aula, tá? Então, nós vamos jogar. Eu vou colocar o link aqui. Eu já coloquei, gente, só que eu coloquei antes de vocês chegarem, e aí ele ficou lá em cima. Mas eu vou colar de novo, ó. Se vocês quiserem entrar, porque todo mundo vai ser um personagem neste jogo, tá? Então, se vocês quiserem entrar para tentar me ajudar a ver se vocês conseguem mexer vocês mesmos, que vocês vão escolher um personagem, e também o dado, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui e vou compartilhar a tela do Genial. Eu falo português mesmo, tá? Então, eu até, pessoal, olha, eu prometo para vocês, né? Esse ano eu não sei se dá, mas o ano que vem, se eu tiver o prazer de ser formadora de vocês de novo, eu prometo que eu crio um jogo desse. Pensei em criar alguma coisa sobre guerra, ou então, Rose, não é o caso da Rose, não é o caso do Marcos, mas vocês devem ter essa pedra no sapato também. Os meus alunos em história odeiam estudar história do Brasil. Eles adoram guerra, Revolução Industrial, Revolução Francesa, mas quando a gente tem que trabalhar os processos de independência, as revoltas, que é muito importante, sabe? Até para eles entenderem sobre a nossa sociedade, aspectos que a gente verifica hoje, eles não querem. Então, pensei em criar um jogo bem lúdico, assim, com eles, sabe? Para ver se eu faço aquela galera se interessar mais por história do Brasil. Então, vamos para o nosso jogo, tá? Então, vocês vão escolher um personagem. Quando for sua vez, você joga o dado. E aí, você, né, de acordo com o dado, aí a gente vai voltar no nosso tempo de criança. Saiu 2, anda 2 casas. Saiu 3, anda 3 casas. E se a gente cair na lupa, a gente tem que responder a questão da lupa, tá? Perguntinha da lupa. E no caso, ganha quem chegar primeiro, tá, gente? Só que a gente não vai ter tempo de jogar todo o jogo, né? Fazer o quê? Bem-vindo ao mundo, quem mandou a gente crescer. Então, vamos lá. Ó, então, quem vocês querem ser? Escolham aí. Escolhe, ó, tem o Sherlock, que são todos personagens da literatura do Sherlock Holmes, tá? Tem o Dr. Watson, tem o Moriarty e tem o Lestrade. Quem você quer ser, Marcos? Pode ser o Watson. Watson, tá. Você, Rose? Moriarty. Tá. Moriarty. E você, Sandra? O Sherlock ou o Lestrade? Lestrade, o de casacão, Tá. sobretudo, Lestrade. Tá. E eu Quem vai vou... jogar? Você, o dado? É, né? Vocês conseguem mexer ali e fazer o dado? Vocês conseguem por celular interagir não vai aí? dar. Pronto. Tá. Mas Alguém o joga Marcos para mim. consegue? Tá. O Marcos consegue? Será? Ou a Rose? Vamos ver. É lá no link, Você professor? consegue. Isso. Clica no link do Geniale e abre ele, fazendo favor. Eu vou tentar voltar ali os 5 minutos. O quê? Deixa eu ver aqui. Conseguiram? Vê se vocês... Rose também, você conseguiu entrar? Consegui. Tá, vê se você consegue mexer o dado. Eu consegui. Vê se vocês conseguem. Clica em cima do dado. Consigo. Consigo. Mas o que aparece para você aí? Aparece, ó, jogue o dado. Apareceu, voltou em 1. Tá, então, gente, não dá, tá? O que tá na tela, eu vou ter que mexer, tá? Eu vou até pedir para o Toki, pessoal, como que a gente faz para a gente poder interagir assim, sabe, numa tela com todos nós, tá? Então, pessoal, eu vou por ordem aqui, tá? O Marcos foi o primeiro, eu vou jogar o dado para ele.
Oi? Posso fechar meu link? Pode, pode. Tá, Marcos? Infelizmente, vocês não conseguem. Vocês vão interagir um jogo à parte, não vai ser o mesmo que tá aqui na tela, tá? Tá. Então tá, vou jogar com o Marcos agora. 6. O Marcos é o Watson. Vamos ver onde está o Watson. O Watson é o do chapéuzinho ali que tá tirando. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, vou fazer 2 rodadas por conta do tempo, tá? A Rose agora eu vou jogar. Caiu 6 também. A Rose é o Moriarty, é o professor Moriarty. Cadê o bonitão? Tá aqui, ó. Aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também não passou pela lupa. A Sandra é o Lestrade. Vai lá, Sandra. Deixa eu ver. Nossa, que povo sortudo. Eu acho que alguém tudo 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Sandra, você vai responder esta pergunta. Você caiu numa lupa. Então, olha só. Qual é a pergunta? Ixi, elementar, meu caro professor, volte 3 casas. Então, Sandra, você vai voltar 3 casas, tá, minha querida? Então, você estava aqui, 1, 2, 3. Gente, eu não vou jogar, tá? Até para aproveitar o tempo. Então, agora voltou para o Marcos. Marcos vai andar 6 casas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcos caiu numa lupa também. Vamos lá, Marcos. Um dos objetivos de uma aula que estou planejando é estimular a habilidade de interpretação. Nesse contexto, qual dimensão cognitiva da taxonomia de Bloom estou me apropriando? Lembra dos verbos? Eu não lembro, Que a professor. Só se eu interpretação, pesquisar aqui. Deixa eu pesquisar aqui qual que é. lembra daquele, tinha os verbos que começavam do mais simples para o mais complexo. Ou você pode abrir o slide da aula, do encontro anterior, que tem lá do planejamento. A Sandra rindo, ó, Ah, Marcos. tá. Lembrar, compreender, Isso, compreender. Deixa eu ver. Acho que compreender poderia ser, né? isso, porque ele precisa, por exemplo, inferir no texto, né? Inferir no texto, ou então interprete o que significa o conceito tal. Se ele não Isso. compreende a palavra, se ele não Uhum. compreende a frase, ele não Sim. tem como fazer interpretação, né? É. Acho que Ó, compreender, então. isso, viu? Não vai voltar nem a casa. A Sandra estava doidinha para você errar a questão, ó, porque ela voltou 3 casas, estava se Tô matando de louco, rir. Samir. Não é isso, não. Brincadeira, viu, Eu tô Sandra? rindo porque o Marcos Já falou tá, assim: eu não já tá lembro, virando confusão. professora. O Não, tô Marcos foi brincando, bem. tá, Sandra? Tô brincando E também, você tá? também foi todo mundo espontâneo, achei ótimo. Parecia aluno, às vezes você se comporta igual aluno, isso que é massa. Então tá, depois do Marcos é a Rose, vamos ver. É bem difícil com a 3, Rússia. Moriarty, Prof. Moriarty. Onde está a Rose? Aqui, ó. 1, 2, 3. Aí a Sandra agora. Vamos lá, Sandra. A dona Sandra foi, pulou uma casinha. Gente, eu só vou jogar até agora, tá? Porque é só 2 rodadinhas por conta do nosso tempo, tá? Então é um jogo, vocês viram, bem gostoso. A gente poderia colocar questões da sociologia, né? Questões assim, mais esses conceitos mais abstratos. A Sandra também com o 6º ano. Nossa, eu quero muito aprender a fazer esses jogos. Tem nenhum Saiba Mais, se eu não me engano, nesse Saiba Mais, tem ali um tutorial de como a gente usar o Geniali. E, gente, Marcos, me ajuda. Será que na página lá da CED, que tem aquelas ferramentas e os aplicativos, eu acho que tem o Geniali lá, não tem? De aplicativos que a CED. Eu vi lá que tinha mesmo. Deixa eu ver aqui. Se eu confirmar aqui, E porque eu aí? não tô lembrado. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Tranquilo.
Porque se caso tiver, gente, nós temos um acesso até além do básico, um acesso meio pro, sabe? Igual no Canva. Então a gente pode usar e abusar desse recurso em nossas aulas. Ó, enquanto isso, enquanto o Marcos dá uma olhadinha para nós, o que que nós vamos fazer agora, meus queridos? Vocês vão abrir o Google, o formulário ali, tá? O Google Forms, e vocês vão avaliar o nosso tema, tá? Sejam francos, coloquem ali as dificuldades, as sugestões ou elogios que vocês têm. E também não se esqueçam que nós somos o segundo ano, tá? Nós éramos o primeiro chamamento, agora nós somos o segundo ano. Professor, Oi. esse Gemini, né? Gemini deve ser, É, né? É o mesmo, né? não, Tem. geniale, geniale. Tem? Não, tem Ai, tá que bom. escrito Gemini. Ah, tá. Então é o Gemini, a inteligência do Google, a IA do Google. Não, beleza. Mas a gente pode Uhum. explorar o Geniale, tá? Professora, envia Eu no vou ver se eu grupo. consigo. O... Eu coloquei aqui. Ah, tá. É porque eu acho que aqui na mensagem não está abrindo. Então só um bocadinho, meu bem. Que eu vou ter que Tá. carregar meu WhatsApp aqui. Ah, tá. Gente, eu vou tentar criar um jogo no Geniale, tá? Até o nosso último encontro aí, porque eu gosto muito e eu fico assim um pouco frustrada quando só eu tenho que manipulá-lo, só eu posso interagir, vocês não. Vou colocar para você ali, tá? Só um bocadinho. Ó, foi, tá, Sandra? Galera, assim que vocês forem terminando, vão me dando ok para a gente fazer bem a gestão do tempo, tá bom? Então, pessoal, me deem um retorno quando vocês terminarem, tá? Que temática que é para a gente colocar, professora? Oi? Tem uma temática que é esse link de questionário, né? Que é para fazer? Isso, temática 6. A nossa temática é a 6 e a nossa referência é a 1. Mas vocês são docentes Temática segundo ano, tá? Você colocou no docente segundo ano? docente segundo ano. Temática um Temática instâncias 6. colegiadas? Não, temática 6, currículo e RCO mais aulas. Ah, Porque vocês estão no segundo ano de formação. Terminei, professora.
Ok. Rose, quando você terminar, me dá um retorno. Eu já terminei, eu coloquei lá no chat. Ah, desculpa. Olha só, meus queridos cursistas, tá? Eu quero que vocês, assim, nem que eu dê mais tempo, tá, para vocês responderem, porque é muito importante vocês colocarem as dificuldades, lembrando que nós estamos encerrando o nosso ano. Então, é bom colocar ali nas sugestões, pessoal. Lembra o ano passado que vocês tinham dois momentos de gravação? Foi mudado, por quê? Porque foi uma sinalização que veio dos cursistas. Então, a voz de vocês, a opinião de vocês também é muito importante, tá? Ah, eu aqui faço, quando eu preencho o formulário, porque eu passo por todas as etapas que vocês passam. Eu também sou avaliada, eu também respondo formulário, e eu sempre coloco também, né, visando aí a melhorar a implementação de vocês, porque eu sou o elo de ligação entre o DAP e vocês. E para mim, o que é mais importante, né, além de realmente seguir com o estágio probatório certinho, para vocês não serem prejudicados, é que vocês tenham, assim, um momento de formação adequado, sem pressa, sem correria. Então, assim, dentro desse universo todo, né, eu levo muito em consideração vocês, porque vocês são os meus cursistas que estão aí em formação. Então, respondam, tá? Coloquem as opiniões de vocês, que é muito importante. Gente, então agora que vocês terminaram, nós vamos para o nosso PDP. Então, eu vou pedir para cada um pegar o PDP e vocês vão lá na aba, né? Vocês vão acessar o Google Sala de Aula, vocês vão abrir o documento do PDP de vocês vão localizar a seção Encontro de Socialização e vocês vão refletir e responder os questionamentos apresentados, tá? Insira fotos, prints de tela ou trecho de vídeo da implementação da prática pedagógica que gostaria de destacar. Eu estarei aqui. Nós vamos fazer duas coisas que nós não fizemos durante nossos encontros de formação, tá? Tanto no encontro de diagnóstico, tanto agora nesse encontro de planejamento, neste último, eu vou fazer agora com vocês. Então, eu vou deixar vocês livres aí fazendo, respondendo, e aí eu tenho certeza que vai chegar o momento da dúvida e onde eu vou intervir e fazer a outra parte com vocês, tá? Eu estou aqui, qualquer coisa, me chame. Eu vou abrir o MCO, que nós vamos precisar dele também. Todo mundo conseguiu acessar seu PDP?
Rosi, depois eu vou precisar mostrar um PDP. Você me autoriza a mostrar o seu? É, tá, você tá muda. Prof, eu estou trabalhando no meu ainda, estou terminando uns aspectos aqui. Não tem problema, não tem. Até melhor, que daí, se tiver em branco assim, você ainda está terminando, a gente já conversou, não tem problema, tá? Bom, sem problema. Eu tô... Por gentileza. Professora, sabe no que eu tive dúvida? Naquela Pode parte lá, falar, Sandra. na adaptação, aquela adaptação fazia dentro dos slides ou a gente preparava uns slides novos? Porque eu fiz um novo e coloquei o link lá, Você, porque você, ah, você fez um slide totalmente novo, mas você seguiu ali, a adaptação era você alterar uma ou duas partes, uma ou mais partes dos slides. Você mudou todo ele? não, eu não mudei, nem cheguei a mudar. Porque assim, a aula do professor, ele mostrou, né, a aula, os slides, porque são tudo quadrinhos, né, que vai apresentando, o que é o trânsito e tal. E nós trabalhamos assim, nós mostramos o trânsito na frente da escola, porque daí isso eu vou Uhum, explicando lá no PDT, e, uhum, e a nossa cidade, entendeu? E trabalhamos os uhum. conhecimentos prévios dos alunos sobre a direção Mas defensiva. legal, Daí eu mas fiz assim, uma. você mudou, Hum, tá? Mas então você mudou totalmente o slide? Porque era para não, não, alterar uma ou outra parte do slide. não alterei, não. Tá, mas o que que você fez então em relação ao slide? Não, eu fiz um novo e levamos para os alunos uns slides novos. Tá. Então depois eu vou analisar o seu slide, daí a professora no feedback formativo, no diálogo que ainda não consegui fazer contigo, a gente conversa melhor, tá bom? Tudo bem. Pessoal, Que- olha só. O que que eu quero aproveitar e mostrar para vocês aqui, ó? Eu peguei o PDP da Roseli, então olha só, gente, vamos lá para a parte da socialização, né? Então, aqui, ó, encontro de planejamento, tal, observação e feedback, encontro de socialização, né? Então, aqui, gente, olha só, teve algo que eu não tinha solicitado para vocês durante nossos encontros, porque não está nos nossos critérios avaliativos. Eu quis fazer com vocês aqui na socialização, tá? Então, aqui, ó, insira o print do comentário que você fez ao avaliar o RCO mais aulas. E olha só, aqui tem vários, né? Várias perguntas. No caso do tema 1, como a customização da aula voltada para o contexto da turma contribuiu para o aprendizado significativo dos meus estudantes? Então, isso tudo vocês vão pensar, né? Após ali customizar o slide, mudar o slide e após a implementação e responder. E agora, gente, esse insira o print aqui do comentário é uma atividade que nós vamos fazer agora, tá? Seguinte, vocês vão abrir o RCO de vocês. No caso, a Sandra, ela vai pegar o link do RCO, tá? O link aí que o professor te passou o RCO original, Sandra? O link do RCO original para você? Não, ele não passou, ele passou no dia e deu errado. Depois eu tive que pegar é, aquele que tem lá Porque você, todos os links, sabe? porque assim, você precisa ter o link dessa aula. Eu Para tenho, você precisa ter o link do slide original. Tá, então, ótimo. E você colocou no PDP, né? coloquei. Ótimo. Então, gente, faz de conta que eu sou uma cursista e eu peguei a aula para customizar, para mudar os slides, ó, as origens da Guerra do Paraguai, tá? Aí eu peguei esse slide aqui, ó, ele vai abrir numa outra tela. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó, aqui.
As origens da Guerra do Paraguai. Então, meus queridos, o que que eu vou precisar que vocês façam agora? Ao final de cada aula, de cada slide, tem um link de avaliação do material, tá? E é esse link aqui, ó, que eu vou pedir para vocês entrarem nele para vocês fazerem a avaliação, tá? Ó, deixa eu ver aqui, não abriu ainda o meu. Tá. Cliquei agora abrir, tá? Então vou compartilhar com vocês aqui. Então, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão avaliar o RCO, tá? É um Forms bem tranquilo. Por exemplo, qual é a série o ano da aula? No meu caso, oitavo. Qual é o componente curricular da aula? História. E aí, aqui, você vai fazer, que nota você atribui? Ah, eu atribuo um 3, porque eu achei muito resumida, achei a parte inicial muito resumida, não se aprofundou no contexto. Então, vocês vão fazer um comentário de avaliação ou de elogio do seu material, da aula que você escolheu. Depois que vocês fizerem, vocês vão dar um print screen, ou quem não puder dar um print screen, tira uma foto aí com o celular, e vocês vão anexar nesta parte do PDP de vocês, tá? Na parte do PDP aqui da socialização, que eu estou aqui aberto com o da Roseli, ó. Insira aqui o print do comentário que você fez ao avaliar uma sugestão no RCO mais aula, que é o slide original que vocês fizeram. Até aqui, tudo bem? Tudo bem, Marcos? A gente não pode escrever lá, professora? Tem que fazer todo esse processo? Gente, eles querem um print para verificar realmente se vocês fizeram a avaliação, tá? Só que assim, pessoal, Tá. isso não é critério, tá? Então, assim, é uma sugestão. Eu acho assim, ó, eu faria para deixar meu PDP o mais completo possível, tá? Outra coisa também que eu não fiz com vocês antes, eu vou fazer agora. Vou voltar lá para o meu RCO. Então, eu vou voltar lá e vou pegar a minha aula que eu escolhi. Quem lembra qual foi a aula que eu escolhi? Foi a aula da guerra, né? A Guerra do Paraguai. Aí, gente, vocês não têm um link do slide que vocês mudaram? Lembra que vocês têm um link do slide que vocês mudaram? O slide que vocês customizaram? Vocês vão inserir ele aqui, ó. No slide, no PDP, pede para substituir. Eu não vou pedir para substituir, tá? Apagar o original e colocar o de vocês. Eu vou deixar os dois, eu acho melhor, tá? Então, olha só. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir lá no RCO o material de vocês. No caso, a Sandra não vai poder fazer isso porque ela não tem acesso ao RCO do professor. A gente entende, tá? Mas então, Por exemplo, por exemplo, mas se eu tenho a aula, se eu abro a aula, me aparece isso daqui. E como que eu mexo nesses slides? Sandra, ele. a formação, a avaliação, você abre o slide que o professor te passou, o link, e lá tem o Isso. Forms, você faz a avaliação. Eu vi Agora, isso daí. perfeito. Colocar dentro do RCO não tem como, porque você não tem acesso ao RCO do professor. A não ser então que foi você, por isso que eu não consegui. a não ser que você passe esse link para ele e fale isso aqui para ele, ó. Ele vai lá no RCO dele, e aí ele vai pegar esse conteúdo que vocês mudaram o slide, vai clicar nesse maisinho aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá. Aí, porque eu não vejo vocês aqui. Aí, galera, o que vocês vão fazer, cursistas? Rose e Marcos, você está vendo o link dos slides original aqui? Vocês vão, ó, dar um Enter e colar o link que vocês alteraram aqui embaixo, tá? Que isso é critério do nosso PDP, tá bom, Marcos? É só você ir lá na sua aula que, vamos supor, Durkheim, você vai lá, prof, foi essa aula que eu alterei? Coloca o link que você alterou embaixo, aquele que você colocou no teu RCO, tá bom? Tá. Rose,
como você não tem, Rose não, perdão, Sandra, como você não tem acesso ao RCO do professor, você fala, professor, por gentileza, eu estou enviando o link do slide que foi alterado, você pode colocar embaixo, junto com o link do slide original no seu RCO? Ah, entendi. Se ele não souber como faz isso, você explica para ele, Sandra, só clicar em planejamento e ir no maisinho ali, tá? Ó, Entendi. tá? Planeja livro, selecionar livro. Ó, oitavo ano. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí. Ah, Oitavo tudo ano, bem. tá? Que está na mesma aba. Aí você clica no maisinho ali que abre para você colocar o link do RCO, tá? Uhum. Então, gente, ó, como nós temos o Marcos e a Sandra para apresentar, eu vou deixar então vou deixar mais tempo para vocês mexerem no PDP de vocês, tá? Como nós temos que ficar até 19h35 para dar 1h25 de curso, eu vou deixar vocês até 19h20 mexendo no PDP, fazendo avaliação, tá, Sandra? Clica lá Tá, no Forms, já faz a avaliação, já printa. tá bom. Vamos aproveitar o tempo, né? A gente já Tá, vai aproveitar vocês irem fazendo as alterações. tudo bem. É que eu tô em casa assistindo, você sabe, agora eu posso, né? Uhum, ok. Ai, que bom. É, daí eu vou lá na escola, daí eu vou abrir no computador, que não tá abrindo, prof, aqui. É que você não tem computador em casa? Não, Tá. Então, Sandra, você não consegue abrir pelo celular o link do. ele não abriu. Entendi. Vai É aqui tentando ver embaixo, o ó, que que. professor, caso tenha alguma sugestão ou elogio para essa aula, acesse, Isso, né? Não é isso? isso. Ele não abre, ó. Eu vou E- copiar aqui e vou jogar na mensagem. O slide está no seu PDP, né? É, Insira aqui o link da aula escolhida para adaptar. Deixa eu abrir aqui. Eu vou ver se eu consigo mandar para você. e o que eu fiz pelo Canva também, eu coloquei no meu PDT. Uhum. Ó, vou mandar. Vê se você consegue, Ah, Sandra. Copiei aqui, ó. pela Copiei o mensagem? link e vou colocar nas mensagens. Sim. Ó, esse é o link do seu material lá, tá? Da sua aula do RCO. Aqui na mensagem ele não abre, professor, ele só abriu pelo Whats. Tá, então vou tentar. Vou ter que abrir o Whats aqui de novo. Pera aí. Então, no Whats. Vou te mandar pelo Whats, então. Porque a. Ó, vê se Agora. dá, ó. Mandei para você Uhum, pelo Whats agora. tá. Uhum. Aqui abre. Professora, deu um probleminha aqui. Hum, Deixa eu ver aqui. Na hora que eu insiro o link,
Aí eu vou salvar, né, para ficar salvo lá onde tem os slides, o link do slide. Aí abre uma caixa embaixo aqui, professor, atribua a atividade do Desafio Paraná. Professor, clique para atividade substitutiva. E aí ele não salva. Eu acho que como você pegou uma aula do Desafio Paraná, acho que eles querem que você também coloque uma aula substitutiva. Tenta escolher essa mesma do Desafio Paraná, não tem como? É o mesmo link, né? É, coloca a mesma do Desafio Paraná. Deixa eu ver. Já fiz, professora. É, salvou. Eu Tirou o colei o print, link Sandra? também. Ai, que bom. Uhum. Então deu certo, Marcos. Na verdade, como você mudou a aula, então ele pensa que você também mudaria a atividade Tá. do Desafio Paraná. Daí você só colocou o mesmo, né? Sim. Perfeito. Sandra, você printou? Porque esse comentário você precisa colocar lá no RCO a imagem. Sandra, estão me ouvindo? Acho que o teu som tá mutado. Professora, você acredita que não faz print? Eu tirei com outro celular. Eu acho que eles não Tirou deixam. foto? Ele não faz print. Não, mas é que. Sério? Não, acho que eles não permitem. Mas eu tirei com outro celular, entendeu? Tá. Uhum, tá bom. Coloca ali no encontro de socialização. Em que parte? Tá escrito lá, ó. Acho que é a última pergunta é Ah, print do comentário que você fez no RCO. hum, Conseguiu? Encontrou? não, a pergunta eu encontrei.
Como que coloca uma foto aqui dentro? Oi? Coloca uma foto aqui dentro, não tem opção, Como assim? Ô, Rose, não entendi. Sandra? Não, lá aqui, porque se você clica lá nos três pontinhos, ó, desse documento, não tem nenhuma opção de inserir, entendeu? Foto. Não, mas você vai colar, você vai copiar o print e colar, como você copia e cola uma imagem, entendeu? Lá Entendi. naquela resposta, você vai copiar e colar. Eu acho que isso é bom você fazer no computador. É bom fazer Ctrl no C, computador, né, Ctrl V. professor? Isso, copia a É. imagem e salva a imagem. Eu acho que no celular fica mais difícil mesmo. Pessoal, então vamos nos organizar para as apresentações. Faltam, já são 19h20, e aí eu pensei da Rose, perdão, da Sandra e do Marcos fazerem a socialização. A Roseli, ela ainda não conseguiu fazer a implementação dela, então hoje ela participa aí, pode perguntar, pode dar sugestões, né, da socialização. Então, quem será o primeiro a apresentar? Ó, vou passar antes de vocês, entre si, entre Sandra e Marcos, né, decidirem quem será o primeiro, eu vou ler só as. Queridos cursistas, vamos compartilhar os saberes e experiências promovidos durante o planejamento e as implementações de suas práticas, das suas práticas. Para isso, vocês devem indicar o componente curricular, a turma, o tema e demais informações sobre a implementação, compartilhar na Meet o seu PDP como apoio na apresentação e obedecer o tempo definido pelo formador, né? Mas como nós estamos apenas em dois para apresentar, então vocês podem apresentar aí de forma adequada, e quando eu ver, né, que se está extrapolando muito tempo, eu levanto a mão, tá bom? Então vamos ver aí quem que vai ser o primeiro, se é a Sandra, se é o Marcos. Tanto faz, se o Marcos quer. Pode ser eu, então, professora. Pode ser, Sandra? Ah, então tá. Eu vou arrumando aqui os meus. Tá, então Então pode vamos ser. lá. Então você consegue compartilhar, Sandra? Tem que compartilhar aí? Isso, o PDP. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vai mostrando para você. Professora, mas eu vou mexer nele ainda, tá? Também. Pode Tá. ser? Uhum, tudo bem. Será que eu consigo compartilhar daqui? Deixa eu ver. Olha, Hum, Sandra, então faz assim, acho que não. Posso faça a ler ele? socialização, isso, sem, Posso ler não ele precisa daqui? compartilhar, então. Então tá, vamos lá. Se eu voltar na tua tela aqui. Você tirou? Não.
O quê? Eu quero ler aqui, indicar o componente curricular da turma, o tema e demais informações sobre Isso, a ação. isso. Usa essa parte minha aqui do slide para você ir orientando a sua apresentação, tá bom? E se baseando. Então, o meu nome é Sandra Mara, né? Eu sou professora PAE, eu atendo alunos com especificidade, são 3 alunos que são de 6º anos. Então, eu medi o conhecimento ali com esses 3 alunos. Plano de atendimento especializado. O componente curricular que eu fiz a implementação foi o componente curricular de arte. Foi a aula 35 sobre o trânsito, paz no trânsito. Então, o professor, ele não apenas vai utilizar somente uma aula, que foi a aula que nós implementamos, aqueles 15 minutos que eu gravei. Ele vai utilizar mais de uma aula. E agora eu vou falando aqui sobre, vendo ali dentro do meu PDT. Eu não sei se para vocês parou de falar, Falando, pessoal. falando tudo? Oi? Pode ir falando tudo? Do meu ponto de Pode. vista geral, de uma escala 10, como é a minha Aham. aceitação com respeito às aulas do RCO. Então, professora, eu dei 10, porque eu penso assim que o RCO, mas ele nos ajuda muito no dia a dia para as aulas. Né? Porque ali está tudo planejado, nós podemos modificar ele. Então ele é assim, é um norte para o professor. Com que frequência você tem utilizado as sugestões pedagógicas e o encaminhamento metodológico do RCO Aulas no seu dia a dia? Eu sempre busco utilizá-lo nas aulas com os meus estudantes. Por quê? Os estudantes de atendimento especial, eu sempre busco ver o que o professor vai trazer, e quando o professor traz aquela aula para os meus alunos, se eu tenho alguma dúvida, eu dou uma olhada no plano do professor, porque eu também tenho dúvidas sobre algo que o professor traz, para eu poder estar mediando as aulas com aqueles meus alunos de atendimento. Quais os recursos do RCO Aulas você tem utilizado nas suas aulas com seus estudantes? Eu coloquei aqui que são as videoaulas. Caso tenha escolhido outra, especifica. Eu não coloquei nada, né? Com que frequência você faz a adaptação nos slides do Sandra, RCO? Sandra, Oi. só um minuto. Aqui é para você, como nas outras encontros, é para você falar sobre a sua implementação, tá? Passa como que você fez a sua implementação, porque senão não vai dar tempo. Como que foi a Ah, tá. Então, implementação? daí eu conversei com o professor, né? E Aham, daí perguntei para ele qual seria a próxima aula, porque tem que dar uma continuidade, né? Então ele falou que uhum, ia ser essa aula, então a aula que ia bater com aquele dia de eu fazer a implementação. Ele falou assim, Sandra, ó, nesse dia vai ser aula de número tal. Então, bem antes, eu já fui e já busquei a aula, li toda a aula, vi todos os slides, expliquei para ele como que teria que ser, que nós teríamos que fazer adaptações nessas aulas, né? Porque eu tive que uhum. explicar para ele tudinho como queria ser. Aí ele achou até que interessante, né? Expliquei para ele lá as técnicas de Bloom, né? Ele já conhecia assim alguma coisa. Ele expliquei para ele lá o passo a passo. Aí porque foi o tema que eu escolhi, né? Para minha implementação. Aí eu tive que também conversar com o professor como que era, né? O passo a passo do tema. Aí eu falei para ele que nós teríamos que
fazer uma adaptação na aula, e se também eu investiguei como que era, assim, como que ele usava o RCO na aula, porque observando, eu estando ali todos os dias dentro da sala do sexto ano, eu vejo que tem dias que ele usa o RCO e tem dias que não, porque como é um componente de arte, às vezes ele traz alguns desenhos e eu vejo que ele não usa a aula do RCO, mas ele, nessa aula, ele falou que sim, que era continuidade da aula anterior. Então, era sobre a paz no trânsito, e já tinha um desenho também que ele ia trazer sobre essa aula. Aí, então, ele pegou, aí nós conversamos, porque daí foi bastante conversa, professora, sobre essa aula que ele ia trazer. Aí eu expliquei certinho para ele sobre o tema 2. E eu tive que ler bastante, estudar e olhar o que era que os slides estavam trazendo. Aí eu tive a ideia para nós falarmos sobre o trânsito ali na frente da escola, sobre o trânsito de Paranavaí, que houve bastante mudança na cidade. Eu falei para ele que tal se nós trouxéssemos a realidade da nossa escola e a realidade da nossa cidade. Uhum. Então, o tema Isso. escolhido é o tema 2, né? Depois de pré-planejar, qual foi o meu tema? Então, foi o tema 2, a turma do sexto ano, e o professor, ele iniciou o momento, em que momento da aula foram realizadas as adaptações. Ele iniciou, foi o para início de conversa, ele começou trazendo exemplos, né, sobre a vida particular dele, os alunos trouxeram muitos exemplos sobre eles próprios, e exemplos que aconteceram na nossa cidade, e um exemplo também ali, o que acontece ali na saída da nossa escola, que há muito congestionamento, na nossa cidade houve muitos acidentes, por isso que a cidade houve adaptações, como fechar a avenida de fora a fora, isso deu-se no início do ano passado, na metade do ano passado, houve muitos acontecimentos assim com as famílias dos alunos, então a aula Isso. assim, E qual foi a sua implementação? sobre o trânsito. Aí, Isso. E assim, como você abordou com os alunos? os alunos, eu fiquei ali com meus alunos mediando, e eles participaram muito ali juntamente com a turma, foi bem interessante. Ah, isso. É que assim, Sandra, como já passou já o tempo, eu queria que você, assim, se você pudesse já fechar, como que foi essa implementação com seus alunos, com seus estudantes? Quais foram as suas impressões? O que que você achou? Para a gente Foi uma poder aula passar muito a palavra para o interessante, eles Marcos. participaram bastante. Se você olhando ali, assim, por serem uns alunos que têm as especificidade deles, você olhando, parece que eu nem estou ali participando, entendeu? Ajudando, Aham. porque foi uma aula assim bem produtiva, eles participam juntamente com um grupo e dando continuidade somente naquela hora mesmo ali para realizar o desenho e texto para interpretar e ler. Aham. Isso, legal. E Uma mais aula alguma bem coisa? produtiva. Ótimo. E mais alguma coisa que você gostaria de falar? É que eu preciso Ah, encerrar, lembra do nosso combinado? Senão não dá tempo do Marcos se apresentar. sim, não. Então, muito bem, obrigada pela sua socialização. Desculpa eu estar sendo mais rígida com o tempo, Sandra, senão a gente, olha, já são 19h32, tá, minha querida? Alguém gostaria de fazer algum comentário, de fazer uma pergunta para Sandra? Marcos, enquanto você vai se preparando, eu vou fazendo o retorno aqui com a Sandra, tá? Sandra, eu achei muito assertivo vocês pegarem exemplos do próprio trânsito ali da frente da escola, de situações que já aconteceram. Eu acho que para sexto ano este é o caminho, é você trazer realmente para a realidade deles. Então, assim, achei muito assertivo mesmo. Parabéns por essa ideia. E justamente para pegar um tema tão atual, né, que é trânsito, mas também trazendo para a realidade dos estudantes. Parabéns pela sua implementação.
Marcos, você está pronto? Eu vou parar de apresentar aqui, tá? Para você poder apresentar. Professora, Professora, eu tô eu com o estou com o computador computador aqui, deu aqui, deu problema. Eu tô problema. Eu estou tentando no tentando no celular para celular para explicar. explicar. Só um Só um pouquinho que tá pouquinho, tá dois dois áudios aqui, áudios deve aqui, estar deve estar dando dando problema. problema. Isso. Só desliga um, desliga o do computador, eu não sei qual que é, desliga um deles que daí não dá a microfonia. Tá. Fechei o computador. Ah, não deu. Espera lá. Deixa eu ver se resolveu. Por enquanto Uhum. resolveu. Professor, deu um problema, eu tava naqueles links lá, e daí acho que o computador travou, porque daí eu fui colocar as imagens e tal. Uhum. Mas aí eu não vou poder compartilhar, eu só vou explicar como funcionou lá a atividade. Tá, tudo bem. Então, o conteúdo foi sobre a teoria dos fatos sociais de Emílio Durkheim. Então, eu utilizei essa aula, é a aula 3 lá do RCO. E aí, a adaptação que eu fiz foi no slide início de conversa e depois na atividade com os estudantes. Então, é o segundo ano B, que são 36 alunos. Aí eu dividi eles em dois grupos grandes, assim, para aparecer melhor a questão ali da câmera, né, da TV Educatron. E daí o que que eu mudei? Lá no início da conversa, no slide, ele estava tinha uma charge, né, mostrando como que a sociedade ela acaba comandando a ação individual, né? Então, como que o coletivo interfere no individual. Aí nesse slide, aí eu troquei ele, coloquei a questão daquela brincadeira, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Para a gente entender qual que é a relação entre a sociedade e o indivíduo, e depois o indivíduo e a sociedade. Então eles se motivaram bastante, uns falaram que era galinha, outros falaram que era o ovo e tal. Então assim, chamou eles assim para discussão. E aí depois eu peguei esse slide e relacionei com a teoria de Durkheim, né? Mostrando que a sociedade ela acaba impondo, né, as regras e ela acaba dominando, vamos dizer assim, a ação individual, né? De todos aqueles que estão em um grupo. Então foi isso. Aí a outra atividade era uma atividade mais descritiva, que os alunos teriam que fazer, e tinha uma objetiva também. E aí eu peguei e, por eu ter explicado lá os slides da teoria, né, de Durkheim, aí eu peguei uma caixinha e nessa caixinha eu coloquei vários exemplos, tanto que era um fato social e o que não era um fato social, né? Daí na aula eu expliquei para eles que fato social deveria ter as três características, né? A exterioridade, a generalidade e a coercitividade. E aí eu entreguei um papelzinho para cada estudante, ou vários deles, e aí eles foram abrindo o papelzinho e lendo, né, o que estava escrito, e aí para eles identificarem se era um fato social ou não. Aí a grande maioria acertou, alguns ainda erraram, daí eu expliquei, né, se for uma questão fisiológica, né, uma questão, né, mais essencial do ser humano, que não seria um fato social, e daí os outros elementos lá eram um fato social. Então, assim, eles refletiram bastante na atividade. Então, foi o início da conversa. Depois, o conteúdo, eu trabalhei os slides, expliquei o que era fato social, pedi para um aluno ler também o conceito lá, e depois eu apliquei essa atividade. Então, eu achei que eles participaram bastante, porque quebrou um pouquinho o gelo, né, de eles não escreverem no caderno, mas daí eles se atentaram, porque cada um tinha um papelzinho e eles tinham que explicar no momento da aula. Então foi isso a atividade. Eu julguei assim que foi bem produtiva. Isso, e você também mostrou a parte que você alterou, né, do slide, né? Isso, Você trabalhou com eles. Muito bem, é, parabéns. aham, isso mesmo.
E alguém, pessoal, gostaria, Sandra, Roseli, de fazer algum comentário, alguma sugestão para a aula do Marcos? Não, tranquilo, eu achei bem bacana essa atividade aí dos papéis, né, para identificar se é fato, porque eu também, nas minhas aulas, quando eu vou trabalhar fato, eles confundem um pouco o que é ação social e o que é fato social. E também, olha, tem alguém participando da aula. Ah, E oi. também, com relação a essa questão das características do fato social, eu achei bem bacana a forma que você abordou. Muito bem, gente. Então, assim, no RC, a implementação, ela era o quê, né? A gente trabalhou desde o diagnóstico, era pegar uma aula do RCO e fazer uma adaptação que atendesse a turma de vocês, né? As especificidades. E vocês abordaram mais na questão aí da implementação, tá? E aí, pessoal, tem uma sugestão aqui para vocês, que é principalmente para Sandra, que também atende alunos, né? Além de ter a turma de sexto ano, atende alunos com necessidades especiais, e eu vejo assim também, Marcos, que serve para você, e serve para você também, Rose, que a gente sabe que nossos alunos do ensino médio, eles precisam dessa parte concreta. É um site chamado Imprima essa Ideia. Vou colocar aqui nas mensagens. Imprima essa ideia. Então, tem bastante atividades, pessoal, lúdicas para os alunos fazerem, tá? Para aquele aluno que, de repente, a maturação biológica dele, ainda o desenvolvimento, ele precisa do concreto, ele precisa pegar para ele aprender. Então, tem bastante atividades nesse sentido aqui. Então, pessoal, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Sandra, Roseli, Marcos? Olha só, gente, ó, mesmo eu sendo hoje bem rígida, são 19h40. Então, assim, tá? Como eu falei para vocês, a professora tem trabalhado a questão da gestão, eu preciso melhorar isso, tá? Eu preciso melhorar essa questão. Karina, gerir melhor o tempo nos meus encontros, nos diálogos formativos com vocês. Então, hoje a gente conseguiu pelo menos 10 minutos mais cedo, tá? Então, parabéns. Pessoal, arrumem, coloquem lá o que falta nos PDPs de vocês, as fotos, os prints, tá bom? Que acho que até sexta, depois ele fecha. E a Sandra, daí a gente vai conversando no diálogo formativo, a Rose, o Marcos, e a gente vai acertando algumas dúvidas, tá? Então, boa semana, pessoal. Um abraço e até a próxima segunda-feira. Até. Beleza, tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau.